capítulo 7 de Atos, somente o verso de número 2. Está escrito assim: e ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. É só isto. É porque me chamou a atenção a expressão que Estevão está usando aqui, logo no início da sua pregação. É um bonito sermão que ele vai pregar. Ele diz assim: o Deus da glória. E eu quero falar um pouquinho sobre a glória do Deus Trino. Às vezes a gente ora, eu gosto muito de falar, ó Deus da glória. Aprendi, não sei se é porque eu li algum tempo atrás, achei que é uma expressão que honra a Deus, glorifica a Deus, né? Deus da glória. E oro assim porque a gente tem que às vezes aprender até o vocabulário, né, para falar com Deus, porque nosso vocabulário é fraco, é restrito. Então se aprende com a Bíblia, aprende com homens como Davi, que soube adorar a Deus, né? Você vai para os Salmos, ali tem expressões que você tem que guardar elas e fazer delas as suas expressões. Então é a glória do Deus Trino o assunto desta hora. Primeiro, nós vamos ver que se é a glória do Deus Trino, nós vamos ver, começando pela a glória do Deus Pai, o Deus da glória que Estevão estava referindo, que chamou Abraão lá na Mesopotâmia. A glória do Deus Pai começa exatamente no primeiro texto da Bíblia, quando ele inaugura o chamado templo, cria um lar, planeta Terra, cria as coisas todas em redor para desenvolver o seu grande amor, seu grande plano, para ele manifestar esta glória a partir daí a todos os seres viventes. No princípio, Deus. Eu não quero falar muita coisa teológica, eu quero falar coisas práticas, mas a expressão no princípio Deus, lá no primeiro livro, capítulo de Gênesis, né, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ali, neste texto, está a base, a revelação, a manifestação de uma verdade que comanda o universo. Irmãos, se os homens realmente quiserem usar a inteligência, a sabedoria, eles têm que fazer tudo a partir deste versículo. No princípio, Deus. Os cientistas têm que elaborar suas teses, suas leis, seus estudos, seus projetos, quer seja na Terra, quer seja no espaço, a partir dessa expressão de que o mundo, o universo, é produto, é criação de uma mente inteligente, sábia, e esta mente inteligente é a mente do nosso Deus, o Deus da glória. Então, esta glória do Deus Pai, ela já aparece na criação. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. O salmista, então, ele contemplou os céus, as estrelas, os astros, e exclamou: os céus manifestam a glória de Deus. Ah, se o salmista soubesse que o céu que ele conhecia naquela época, que ele imaginava que tinha muitas coisas lindas, estrelas, segundo os relatos da história, no tempo de Davi, ou no tempo de Abraão, nos tempos antigos, que não havia
laboratórios astronômicos, não havia centros de pesquisas do universo, não havia instrumentos para visualizar o macrocosmo, né? Esse universo imenso e grandioso que existe. Então os homens olhavam a olho nu e contavam lá umas 10.000 estrelas, e com isso eles ficavam empolgados e diziam: os céus manifestam a glória de Deus. Ah, se eles soubessem, né? Que ao invés de 10.000 estrelas, só na Via Láctea, onde está o Sistema Solar, onde está o planeta Terra, existem mais de 100 bilhões de estrelas. Imagine os irmãos que empolgação eles não teriam de dizer: ó Deus, os céus verdadeiramente manifestam a sua glória. Há poucos dias os japoneses mandou uma nave, teleguiada para a Lua, né? Ela pousou na Lua, era para ser a nave mais precisa até então enviada fora do planeta Terra. Os japoneses estavam até se gabando que ela deveria ser a mais precisa. Ela iria pousar exatamente no lugar que eles planejaram, porque as outras expedições espaciais faziam um planejamento, mas ela pousava a 10 quilômetros do lugar que foi planejado. E a dos japoneses não é que pousou praticamente no lugar realmente mesmo que foi planejado, só com um detalhe, né? Na hora dela pousar, ela virou com as rodas para cima e pousou de cabeça para baixo. Ficou de cabeça, acho que está até agora, porque eu não sei se eles conseguiram fazer ela, porque ela ficou com as placas de energia virada também, e aí cortou até a comunicação, que ele manda imagem, manda fotos, manda vídeo, é um robô ali, um computador muito bem programado para mandar informações. E aí eu não fiquei sabendo a notícia, talvez vocês ouviram mais sobre isso, mas eu só fiquei sabendo que ela tinha pousado no lugar certo, mas de cabeça para baixo, e cortou a comunicação, mas depois ela reabilitou a comunicação, parece que conseguiu recarregar as baterias, mas só que eu não sei o que aconteceu mais. Depois alguém me conta, faz uma pesquisa para nós para saber. A nave dos japoneses, parabéns para os japoneses, foi muito preciso realmente. Bem, tudo isso é para mostrar para os irmãos que o universo chama a atenção dos homens. A criação tem as marcas, as digitais de Deus. Quando Deus veio para falar com Jó, na hora da maior crise, da maior aflição de um homem que já pisou nessa terra, ninguém talvez tenha sofrido tanto como Jó mesmo. O Senhor não fala de Satanás, não se preocupa em descrever para Jó uma saída assim, humanamente falando, para ele sair daquela situação. Não, Deus chega, não explica praticamente nada da situação realmente de Jó. Sabe o que Deus começa a fazer? Deus começa a falar dele e da sua criação. Olha o que Deus fala, algumas palavras só que eu peguei, né? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. O que eu aprendo com esse negócio aqui? Deus chega numa casa, na presença de um homem que estava sendo terrivelmente assolado por Satanás, tinha perdido tudo, e Deus chega e faz uma pergunta para ele: aonde estavas tu quando eu fundava a terra? Eu aprendo aqui que quando a gente parte do princípio e da fé, nós cremos no Deus Criador do céu e da terra, nós estamos firmando a nossa fé e a nossa convicção para enfrentar o inferno. Deus está dizendo: Jó, você já pensou em tudo aqui, vocês já debateram tudo, seus amigos, você defendia, falava, de vez em quando Jó, né, dava uma meia bambeada assim, começava a achar difícil mais a situação, depois ele animava de novo.
O certo é que Deus chega e diz: ó, vocês já fizeram de tudo aqui, vocês já usaram a mente, a filosofia, para tentar compreender a situação, e até agora nada. Então eu quero começar com você do jardim da infância. Você precisa de voltar ao jardim da infância e aprender que eu sou o criador de tudo, posso controlar tudo e controlo, e tenho o poder para resolver qualquer situação. É importante que você saiba que eu sou isso e creia em mim para isto. Interessante que Deus resolve o problema de Jó nesse discurso que Deus faz sobre as perguntas que ele vai fazendo para Jó. Onde você estava? Você viu? Você sabe quem fez? Olha as outras palavras. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo, Jó? Quem foi que fez as medições? A planta, né? Quem desenhou o croquis? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Deus faz algumas dezenas de perguntas para Jó, e enquanto Deus vai perguntando, as perguntas que Deus está fazendo, leva Jó a exercitar uma resposta interna para ele mesmo. É Deus, quem fez é Deus, quem colocou foi Deus, quem mediu foi Deus, quem planejou foi Deus. Ele disse: então não tem que ficar com medo de nada, não tem que ficar com desespero de nada, porque Deus é quem cuida de tudo. Esta é a glória de Deus na criação. Mas tem mais. Hebreus capítulo 1, verso 10 em diante. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. O escritor aos Hebreus pega essa passagem aqui dos Salmos, né? Os Salmos tratam deste tema, Salmo 102, se não me engano, que tem exatamente aquele texto. Aí eu me lembrei do Salmo 42, verso 7, onde tem aquela expressão que a gente, né, às vezes não consegue entender bem ela, mas ela tem um sentido muito profundo. Um abismo chama outro abismo. E aí Paulo, olha, para você entender isso aqui, eu coloquei essa passagem de Paulo. Paulo vai repetir também o que os Salmos falam. Vamos ver o que Paulo fala para me explicar o abismo chamando outro abismo. Paulo em Romanos 11, 33. Ó profundidade, abismo chama outro abismo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Ó profundidade das riquezas. O que é este abismo que chama outro abismo? Eu vejo este texto aqui como uma metáfora, um abismo chamando outro abismo. Este abismo aqui, quem é o ser mais profundo do universo? Deus. Ele é tão profundo que realmente há um mistério insondável, inescrutável em torno da existência da pessoa de Deus, da sua glória, da sua sabedoria, da sua existência eterna. Só que tem um detalhe: depois de Deus, na criação de Deus, quem tem mais profundidade, foi criado para ter mais conteúdo de coisas grandiosas e profundas, é o homem. O abismo que chama outro abismo.
É Deus nos chamando para entrar e mergulhar na profundidade da sua existência eterna, da sua glória, do seu poder, do seu domínio eterno. E realmente eu sinto isso na minha alma, e você deve sentir também. De vez em quando você sabe que um abismo está chamando outro abismo. Você é atraído por Deus. Deus te chama para a profundidade dele. E Paulo diz o seguinte, ele está falando aqui que esta profundidade de Deus nos leva ao mesmo pensamento do início da criação, quando ele diz assim, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Paulo está dizendo assim, você não tem nada na sua mão, na sua vida, você não tem nada nesse planeta Terra que você possa pegar e dizer assim, eu vou recompensar a Deus com isso. Sabe por quê? Porque tudo que você encontrar para dar a Ele, é dele. Ele quem primeiramente criou e idealizou tudo o que existe, inclusive até aquilo que Ele põe na sua mão hoje, como bens, como propriedades, como riquezas, enfim, tudo, até aquilo que a gente diz, agora eu vou recompensar Deus com isso, na realidade, nós não estamos dando nada que é nosso, originalmente nosso. Tudo é originalmente dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois ele eternamente. Então este é um dos pensamentos aqui. Vamos já para o segundo ponto. A glória do Deus Trino na dispensação do Filho. Nós vimos a dispensação do Pai, bem resumidamente, só pensamos na criação. Agora a dispensação do Filho. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Nós entendemos que a glória de Cristo está também como a glória do Pai, a glória de Cristo está em todo o universo. Mas o grande destaque para nós, na pessoa de Jesus Cristo, é exatamente aquilo que Ele fez para nos redimir. A grande glória de Cristo para a criação redimida, que vai fazer a gente bradar no céu, celebrar no céu, eternamente, vem da sua cruz. Paulo escreveu em Gálatas 6,14: longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, gloriar-me. Motivo da glória, a cruz é motivo da glória. Cristo será engrandecido eternamente por causa da sua cruz, do seu sacrifício supremo. Foi lá que Ele fundou a igreja, que Ele gerou a igreja. Então a grande glória do Senhor Jesus está no resultado da cruz. E qual é o resultado da cruz? Eu e você, a igreja do Senhor, nós somos a glória de Cristo. Jesus expressou isso. Ele diz assim, na sua palavra, Paulo escrevendo, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então a glória de Cristo foi produzir, foi gerar a igreja, e essa igreja para ser gloriosa, a sua glória. Assim como a Bíblia diz que a glória do varão é a mulher, é a sua esposa. Jesus, ele gerou a sua igreja para ser a sua noiva, igreja gloriosa. Então a gente o marido faz tudo para que a sua esposa seja aquilo que o faz ser honrado, aquilo que o faz ser respeitado, por conta daquela esposa
honesta, sincera, fiel que ele tem. Então ele anda na cidade, na rua da sua cidade, com a cabeça erguida. Geralmente o rapaz solteiro não tem essa glória. O solteiro, ele é uma bênção, ele também é um servo de Deus, ele também é um crente abençoado, mas há uma glória que Deus reserva para o homem que se casou. A glória é por causa da esposa. A glória dele é a sua esposa. E ele sempre vai dizer à minha esposa: vou para minha casa, minha esposa está lá me esperando. Vou falar com a minha esposa. Os amigos, os parentes, todos que o cercam, sabem que esse marido tem uma certa dependência, uma certa ligação com sua esposa, que tudo que é importante ele põe a esposa de imediato no assunto. Eu vou ver o que minha esposa acha. Eu vou ver o que ela pensa. Então, a pessoa que não tem essa doutrina, esse ensino, às vezes ele despreza a esposa dele. Não é isso que acontece conosco. Nós devemos honrar a nossa esposa porque ela é a nossa glória. Jesus disse que a sua igreja, então, é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É exatamente este o caminho que a igreja tem que trilhar para dar a devida glória ao Senhor Jesus Cristo. Ser a expressão da glória de Deus neste mundo. A igreja é tudo isso. Olha o que o Senhor diz na sua palavra: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A criação inteira, o universo inteiro, vai contemplar a glória de Cristo na igreja. Então esta é a grande glória do Deus Filho, do Deus Salvador e Redentor das nossas vidas. Já vamos para o terceiro ponto. A glória do Deus Trino na dispensação do Espírito Santo. Essa é a promessa de Jesus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16, 13 e 14. Os dois aspectos aqui que nós podemos ver a glória do Espírito Santo revelada. Primeiro, na obra da santificação. Segundo, no revestimento de poder. Essas duas obras são essencialmente do Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha na santificação. Olha esse texto. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Veja, quando a gente propõe no coração, diz: olha, eu vou santificar minha vida, eu vou tirar coisas que eu sei que não são adequadas, não são edificantes, eu vou pôr de lado. Eu vou dar prioridade à palavra de Deus, vou dar prioridade à oração na minha vida, eu vou dar prioridade a um comportamento, a um caráter fiel a Deus. Aquele momento você começa a buscar isso, o Espírito de Deus já está trabalhando na sua vida. Então você começa a cooperar com o Espírito Santo na obra mais profunda dele em nosso ser, que é a transformação do nosso caráter conforme o modelo de Cristo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, que tem aqueles aspectos, 9 aspectos, amor, paz, alegria, longanimidade, eles representam, a ideia, o estudo que a gente entende na Bíblia é que eles representam a natureza de Cristo. E o Espírito Santo, quando realmente ele está empenhado e tem a nossa cooperação, ele vai agir exatamente aí, no âmago do nosso caráter, do homem interior, produzindo em nós um caráter parecido com o de Cristo. E isto é a santificação se transformando em vida, em palavras, em atitudes. Então, quando nós cooperamos com o Espírito Santo na obra da santificação, nós agradamos a Deus, porque o contrário é exatamente, então, o que Paulo está advertindo. Não despreze isso, porque quem desprezar isso, quem não buscar a santificação e desprezar a santificação, vai desprezar a Deus.
porque Ele nos deu o seu Espírito, porque o Espírito opera nessa área, principalmente na área da santificação. Seguindo, no Velho Testamento havia uma experiência, aconteceu ela por longo tempo, cerca de 40 anos, a experiência da nuvem da glória de Deus descer sobre o tabernáculo, depois sobre o templo. E aqui tem um relato que eu escrevi, vou ler, lá de Êxodo, quando inauguraram o tabernáculo, o que aconteceu com o tabernáculo, com a nuvem da glória. Está escrito: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, que era o tabernáculo de Moisés, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Isso aqui representa a obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que primeiro a nuvem descia por sobre, em cima. Eles viam a glória, o brilho, eles viam a beleza daquela nuvem. Aquela nuvem não era uma nuvem de chuva, era a nuvem da glória, da presença de Deus ali. E depois a nuvem que tinha descido enchia a casa. O Espírito Santo vem primeiro sobre nós. Este mover do Espírito Santo como a nuvem sobre representa a obra da regeneração, a transformação em que ele opera a salvação em nosso coração. Mas depois tem mais, porque ele não fica apenas nesse trabalho influenciador, ele vai entrar na casa. Nós já sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. Ele quer encher a casa. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E em seguida, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então o Espírito de Deus já está sobre a vida de todos os crentes que creem no Senhor Jesus. Aí nós somos convidados a andar no Espírito. Andar no Espírito é andar debaixo da nuvem. Andar em Espírito é deixar a nuvem nos guiar. Os judeus, os israelitas, foram guiados por aquela nuvem por 40 anos no deserto. Então tudo que Deus deseja fazer no homem, Ele o fará por meio do seu Espírito. É preciso nos colocar debaixo da ação do Espírito Santo para que Ele produza em nós a obra de Deus, as obras de Deus. O profeta Isaías afirmou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E então o profeta descreve as obras de Deus nele. Ao ser batizado com o Espírito Santo, Jesus deu início ao seu ministério na terra. E o mesmo critério serviu para os discípulos. Depois do Pentecostes, saíram a pregar por todas as partes. Vamos ver então um resumo. Deus, o Pai, desceu lá no Sinai e revelou a lei para o povo israelita. O Filho desceu na manjedoura, nasceu ali e foi colocado na manjedoura. Revelou a graça e a verdade. E o Espírito Santo desceu no cenáculo, no dia de Pentecostes, e revelou o poder de Deus, porque lá no Monte Sinai a glória do Deus Pai resplandeceu. Na manjedoura, a glória de Deus resplandeceu, porque os anjos cantaram naquela noite, glória a Deus nas alturas. E no Pentecostes, nem temos o que comentar. O Senhor encheu a casa, os corações, as vidas, com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo continua a sua obra, ele vai com ela até concluir o arrebatamento, quando ele vai levar a igreja, ressuscitar os mortos, e ele vai então levar essa igreja adornada, santificada, para entregá-la a Cristo. Aí o último texto que eu coloquei aqui é exatamente a prova de que o Espírito Santo
vai estar num profundo companheirismo com a igreja, na entrega dela para Cristo, já lá no céu, que há um brado do Espírito Santo e da igreja juntos, no céu, em Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa, olha o que eles estão fazendo juntos. Nós andamos com o Espírito Santo aqui na terra. Ele ensinou-nos a palavra de Deus, Ele nos guiou em toda a verdade, Ele nos ensinou a glorificar a Cristo, Ele nos deu poder espiritual para servir a Deus, Ele nos usou nos seus dons, Ele nos capacitou a ser pregadores, a ser mestres, evangelistas, pastores, Ele nos consolou, Ele nos guardou, Ele nos fortaleceu, que quando chegar lá no céu você não vai querer apartar do Espírito Santo por nada também. Você vai querer estar com o Pai, com o Filho, mas você não vai apartar do Espírito Santo. Nós vamos estar tão juntos lá que a gente vai fazer um coro evangelístico e dizer: o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Interessante que o Espírito Santo é quem usa os pregadores aqui na terra para chamar os pecadores para vir, né? E lá no céu ele vai se unir à igreja para fazer esta proclamação. Último apelo evangelístico. Deus nos abençoe, curve a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por este momento de ensino, de estudo da Tua Palavra. Nós te agradecemos por todos os irmãos que vieram a este culto. Nós louvamos o Teu nome pela presença de todos aqui. Rogamos o Senhor que use Tuas palavras para fortalecer, para ensinar e para guiar o Teu povo no bom caminho do Senhor. Guarda a todos hoje ao retornar para a sua casa. Dá, Senhor, a cada um dos meus irmãos a Tua bênção, a Tua vitória e a Tua paz. Nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Todos podem dizer amém e amém.